Hoje eu quero falar com você sobre 10 coisas que eu gostaria que toda mulher cristã soubesse antes de casar com alguém da igreja. Por que que eu quero falar sobre isso? Porque quando eu era mais nova, parecia que todo homem solteiro que aparecia na igreja era um candidato ao casamento. Então, se ele fosse pastor, se ele fosse líder, se ele fosse músico, seminarista, sempre as pessoas começavam a falar que ele era um bom partido, que eu tinha que orar por ele, e às vezes essa pessoa chegava até mim, aí falava comigo, conversava, pedia pra orar. Meu Deus, era uma coisa assim, chata, né? É uma coisa assim, uma lembrança que eu tenho que não era nada agradável, porque era como se as pessoas estivessem me empurrando para casar a qualquer custo, né? E uma das decisões melhores que eu tomei na minha juventude foi justamente não aceitar essa lógica. Porque uma pessoa não é um bom marido simplesmente porque ela frequenta uma igreja, né? Ou porque ela ocupa um cargo. Então, aqui estão 10 coisas que eu aprendi e eu quero que você escute com muita atenção, você que é mulher, você que é solteira e que passa por isso dentro da sua igreja, tá? Cargo, ele não substitui caráter. Então, um pastor, um líder, um diácono, ele pode ser músico, são funções que ele tem dentro da igreja. Isso não quer dizer que ele é uma boa pessoa porque ele ocupa essas funções. Casamento, ele é fundamentado em convivência. E uma coisa não garante a outra. A pessoa ter uma função na igreja não significa que ela vai ser, de fato, um bom marido. Então, preste atenção nisso, tá? Saiba diferenciar um cargo de caráter. E dois, descubra quem ele foi antes de descobrir quem ele parece ser hoje, porque todo cristão tem passado. A gente sabe disso, né? Faz parte da vida de todas as pessoas, né? Todo mundo tem um passado. A gente não fala de perfeição, que a pessoa tem que ser perfeita, mas entender se existe de fato um arrependimento verdadeiro, uma transformação consistente e frutos ao longo do tempo vai te poupar de muitos problemas. Então é importante você prestar atenção nos frutos, né, que essa pessoa tem hoje. Observe também a estabilidade da mudança, porque uma mudança de 3 meses vai impressionar. Mas o que vai garantir uma mudança real, verdadeira, é uma mudança de 5 anos, de 10 anos, que é uma mudança que realmente convence, né? Você vê que a pessoa, de fato, está comprometida com essa nova vida que ela tem. Não tenha medo de fazer perguntas. Hoje em dia, as pessoas, elas parecem, né, que se comportam como se perguntas fossem ofensas. Só que perguntar não ofende. É importante você saber sobre os relacionamentos anteriores que essa pessoa teve, como ela lida com o dinheiro, se ela teve vícios, como ela resolveu os problemas da vida dela, né? Se ela teve esses problemas, como que ela resolveu cada um deles? Se tem pessoas que podem confirmar essas histórias, porque às vezes a pessoa conta pra você a história que ela criou na cabeça dela, que não é de fato a história real da vida dela. Então é importante você colher informações antes de se casar, tá? Antes de aceitar se relacionar com alguém só porque ela professa ali a mesma fé que você, frequenta a mesma igreja que você e ocupa um cargo na igreja, tá bom? A vida pregressa, ela não condena ninguém, mas ignorá-la pode custar muito caro, porque Deus perdoa pecados. A gente sabe disso, mas algumas escolhas, algumas decisões que as pessoas têm em suas vidas, elas deixam consequências, né? E consequências com padrões, com tentações que precisam ser tratadas com maturidade, né? Dependendo do que a pessoa fazia, do que ela já fez no passado dela, tem consequências na vida dela que pode
ir até você, né? E respingar na sua vida também. Então é importante você saber disso, né? Ter essa consciência. Não é porque a pessoa tá na igreja e Deus perdoou os pecados dela que não vai ter consequências, né? Dependendo do que ela fez. Se ela matou alguém, por exemplo, ela vai ter que cumprir, né? A pena dela. Enfim, é só um exemplo, né? Rústico, hipotético, mas para você saber, né, que tem consequências, né? O que a pessoa fez, dependendo do que foi, tem consequências e ela vai ter que arcar com essas consequências, e se você estiver com ela, vai de alguma forma afetar a sua vida também, tá? Converse com pessoas que o conheciam antes da conversão. Porque às vezes todo mundo conhece aquela versão pública, né? Aquilo que a pessoa conta. Mas poucos conhecem a história completa, a história verdadeira. Então é importante você conversar com pessoas que conhecem a história verdadeira para você saber efetivamente com quem você está se envolvendo. Observe como ele reage quando o assunto é prestação de contas, porque homens maduros, eles aceitam ser confrontados. Quem se irrita com qualquer pergunta, talvez ainda tenha áreas que não quer expor. Então preste atenção como que ele reage quando ele é cobrado, quando ele precisa dar satisfações da vida dele, tá? É importante observar pequenos detalhes, pequenos sinais. Não se case apenas porque vocês compartilham a mesma fé. A fé ela é essencial, com certeza, mas também são essenciais maturidade emocional, responsabilidade, domínio próprio, os frutos ali do espírito, né? Honestidade, capacidade de amar. Então, não é porque a pessoa tem a mesma fé que você que ela tem virtudes, que ela tem qualidades. Então, observe além das palavras, observe as atitudes. Observe o dia a dia daquela pessoa. Lembre-se principalmente que recaídas podem acontecer, tá? Isso não significa que você vai ficar desconfiada de todo mundo, mas significa não romantizar a ideia de que um cargo ou um ambiente religioso elimina automaticamente todas as lutas que a pessoa já teve, tá? Então. Eu tenho até um exemplo para contar sobre um caso, né, desse de recaídas, porque eu conheci uma missionária, queridíssima, uma pessoa de ouro, e infelizmente ela caiu exatamente nessa questão, né? Ela se relacionou com um rapaz que estava recém-convertido e que tinha ali uma promessa, né, de ser um grande líder, um grande pastor. E ela se casou com ele muito rápido, até porque a igreja também, né, pede, né, orienta a casar rápido para evitar cair em tentações. Ela se casou muito rápido, só que essa pessoa tinha um histórico de vícios e ela teve uma recaída. E infelizmente ela vendeu todos os itens da casa, quebrou janelas da casa para vender a janela da casa, abandonou essa pessoa, né, essa missionária, e voltou a morar nas ruas com as pessoas viciadas, né? Então, assim, para vocês terem ideias, né, do que pode acontecer dependendo do tipo de pessoa que você se relacionar. Então, lembre-se disso, que dependendo do que essa pessoa tem de histórico, pode acontecer recaídas, e você está disposta a passar por isso? Você tem é, consciência de que isso pode acontecer, e se acontecer, você estará preparada para enfrentar isso ao lado da pessoa? É importante pensar sobre isso, tá? Nunca aceite, é o 10 e é o principal, nunca aceite pressão para casar, tá? A pior decisão que você pode fazer na sua vida é casar para atender às expectativas dos outros. Foi assim que eu me livrei de muitos problemas quando eu era jovem. Toda vez que tentavam me apresentar mais um pastor solteiro, eu lembrava que eu não estava procurando um cargo, eu estava procurando um homem de Deus.
Independente se ele era pastor, se ele era obreiro, se ele era. Não interessava, eu queria um homem de Deus, temente a Deus, que tivesse as qualidades ali dos frutos do Espírito. Eu sempre observei muito caráter. Ah, então é importante você observar se essa pessoa tem um caráter provado, se ela tem uma história coerente, e se ela tem uma vida íntegra. Isso é o mais importante, né? Acima de qualquer cargo, de qualquer função que ela possa ter dentro de alguma igreja. E por fim, você precisa lembrar que você não vai morar com o cargo dele, você não vai morar com a função que ele exerce na igreja, você vai morar com ele, com o caráter dele, com quem ele é, quando ninguém está olhando, quando ele não precisa impressionar ninguém. Então, caráter você não descobre no altar, você observa no caminho, nas pequenas atitudes, no que aquela pessoa vai demonstrar no seu dia a dia, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilhe com alguma amiga que também passa por isso. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário falando o que você achou desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus, Deus abençoe.